Tricolores de toda a terra, estamos aí com o nosso Giro Resenha, nosso giro de notícias do Fluminense, para trazer duas informações importantes, aí, uma sobre o Alexandre, já sabemos o valor de quanto a Lazio ofereceu pelo jogador, e a gente vai falar aqui, e também os desdobramentos dessa oferta da Lazio, né? E mais ainda, né? Dois rivais brasileiros interessados também no Alexandre, só que fizeram contato com o Scout, em vez de fazer contato com o Fluminense, coisa feia, hein? E vamos falar também de Luiz Henrique, mais informações aí sobre a possível negociação do Luiz Henrique com o Flamengo, né? E a gente tem uma notícia aí para dar, uma notícia dada pela coluna do Fla, e a gente tem outras informações também que a gente obteve em cima dessa notícia da coluna do Fla. Então vamos lá, vamos para o nosso Giro Resenha. É isso aí, galera. Notícias aí do Fluminense bombando, notícias também do Luiz Henrique, né? Não é bem notícia do Fluminense, mas tem a ver com o Fluminense. A gente já tinha trazido informações ontem sobre o caso do Luiz Henrique. Eu sou o Quintela, você está no canal Resenha Tricolor 1902. Pedi a vocês aí que dê uma moral aí de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o joinha aí, o like aí, que faz toda a diferença. Fazendo isso, você diz, né, que você gosta do canal, que o canal é maneiro e que você quer ajudar o canal, beleza? Então dá essa força pra gente aí. Vamos lá, galera, vamos falar aí então dessa questão aí do Luiz Henrique e também do Alexandre. Vamos começar então falando sobre o caso do Luiz Henrique, tá? Informação que acabou de sair, eu vou compartilhar com vocês aqui. O site Coluna do Flamengo, né? Coluna do Fla, que na verdade é Coluna do Fla o nome do site, né? Que traz a seguinte informação aqui. Deixa eu só colocar aqui, é muita propaganda, né? Vamos lá. O Clube Espanhol recusa nova oferta do Flamengo por Luiz Henrique, tá? Então, o Betis não aceitou uma oferta do Flamengo pelo Luiz Henrique. Aí ele continua falando aqui que o Flamengo fez uma oferta por empréstimo do jogador, né? E aí eu vou tirar aqui, vou falar para vocês, basicamente, resumir para vocês o que aconteceu. Segundo a coluna do Fla, o Betis não aceitou a proposta que o Flamengo fez, 6 milhões de euros, empréstimo por 6 milhões de euros por 2 anos, com obrigação de compra no final desses 2 anos, no valor aí de 10 milhões de euros. O Betis não aceitou essa proposta, tá? E então o Flamengo estuda a possibilidade, segundo o coluna do Fla, de fazer uma proposta de 11 milhões de euros para comprar o jogador. Entretanto, o Betis não vende por 11 milhões de euros. O Betis deixou claro que o jogador custa 18 milhões de euros, mas estudaria uma proposta de 16 milhões de euros pelo jogador. Ou seja, está um pouco longe do Flamengo fazer esse risco, cobrir esse risco de 16 milhões de euros na lata. Tá? E aí, galera, bate de encontro aquilo que eu falei. A coluna do Fla ainda diz que o jogador vê com bons olhos uma possível ida para o Flamengo, né? Assim como seu representante, empresário italiano. Só que a informação que eu tive é que isso não é real. Tá? Na verdade, o Luiz Henrique e o empresário, eles começaram a ter um certo litígio, porque o Luiz Henrique não quer jogar no Flamengo, tá? Informação que eu obtive de bastidor. Como eu falei para vocês, eu tinha trazido a notícia tinha feito um vídeo sobre o Luiz Henrique, bem chateado, né? Porque ele primeiro disse que não jogaria no Flamengo, depois disse que estaria negociado. Até falei assim, cara, por que fala, né, que não jogaria no Flamengo? Até falei isso, brincando aqui. Brincando não, chateado, né? Mas logo depois um amigo jornalista me chamou no privado e falou, Quintela, não é bem assim, Luiz Henrique não quer ir para o Flamengo, e me explicou a situação. Então, qual é a informação que eu tenho real? É que o Luiz Henrique não quer ir para o Flamengo. O empresário está o pressionando para que ele vá para o Flamengo, porque seria um bom investimento. Inclusive, informação que eu obtive é que o empresário do jogador, numa possível negociação, numa possível venda para o Flamengo, teria direito a 30% do negócio. Ou seja, ele iria para o Flamengo, 70% iria para o Flamengo, e ele ficava com 30%, sendo que hoje ele tem direito apenas a 10%. Então, para o empresário seria interessantíssimo esse negócio acontecer, por isso que ele pressiona o Luiz Henrique, tá? Mas o Luiz Henrique não quer ir para o Flamengo, a informação que eu obtive foi essa. Então, esse é o problema, esse é o litígio. A coluna do Fla diz que o Betis negou a proposta, então tá ficando cada vez mais difícil aí do Luiz Henrique ir para o Flamengo. Falado isso aí, né, trazido essa notícia, vamos falar aí sobre a negociação que surgiu ontem, a informação, né, de que o Lazio, né, ofereceu um valor pela compra do Alexandre. Tá? A informação foi trazida pelo jornalista Gianluca Di Marzio, que é um italiano, né? Ele noticiou que o jogador foi procurado e que a Lazio teria feito uma oferta pelo jogador, pela compra do jogador. Ontem, né, fiz contato, mandei e-mail para a assessoria de imprensa do Fluminense, não obtive resposta até o presente momento,
mas fiz contato também com alguns amigos, né, que conhecem o bastidor do Fluminense, são mais próximos a pessoas dirigentes do Fluminense, que me disseram o seguinte: ó, Quintela, o Fluminense está negando que tenha sido procurado pelos representantes ou melhor, pelo representante do atleta e também pela Lazio, tá? Que teoricamente, segundo informações, pagaria um determinado valor, e eu já sei qual é o valor. E aí eu falei, pô, calma aí, então não foi procurado. Aí eu também mandei e-mail para a empresa que administra a vida, a carreira do Alexander, disponível lá no Instagram, inclusive, e não recebi resposta. Mandei um direct, também não recebi resposta. Continuei tentando apurar para saber, né, nos bastidores mesmo, que oferta foi essa, quem foi feita essa oferta, já que o Fluminense disse que não recebeu oferta nenhuma. E aí recebi uma informação de uma fonte de que a Lazio procurou apenas os representantes do Alexander, ou seja, não procurou o Fluminense, procurou representantes do Alexander, assim como Flamengo e Corinthians. Então, os 3 clubes não procuraram o Fluminense em nenhum momento. Os 3 clubes procuraram representantes do atleta, inclusive o Flamengo, que o Mário cansa de falar que o presidente do Flamengo, né, tem uma ótima relação com ele e é uma pessoa muito leal a ele. Tá aí, né, Mário? Muito leal, né? O cara procurou o representante do Alexander ao invés de procurar o Fluminense, ou você, no caso. Enfim, e aí eu descobri qual foi o valor oferecido pelo Lazio. Tá? O Lazio ofereceu para os representantes do jogador, para compra dos direitos do jogador, 13 milhões de euros, tá? Para levar o Alexander. Então, o valor real oferecido foi de 13 milhões de euros. E o Fluminense não aceita hoje negociar o jogador. O Fluminense não quer negociar o jogador, que é visto como peça importante aí para substituir o André. Tá? O Fluminense acha que não é o momento de negociar o Alexander, a não ser que cheguem com uma oferta, né, e que é superior ao que custa o jogador hoje. Não vou nem dizer superior, galera, mas próximo, né? Porque o Alexander hoje está avaliado em 40 milhões de euros. Ninguém vai pagar 40 milhões de euros para um jogador que é um segundo volante, pode ser lateral esquerdo também, mas que é um jogador que ainda está desabrochando para o futebol. Né? Agora, se chegar uma oferta aí de 20 milhões de euros, 25 milhões de euros, provavelmente o Mário libera o Alexander para o exterior. Tá? Mas está longe de ser essa proposta. O que eu fiquei sabendo que foi 13 milhões que foi ofertado aos representantes do jogador, né? E o Mário deixou claro que não negocia o Alexander. Os representantes, não sei, o Fluminense nega que tenha sido procurado, inclusive, pelos representantes, mas a oferta foi essa. Já o Flamengo não. O Flamengo procurou os representantes para querer saber quanto estaria avaliado aí o passe do jogador, né? Os representantes do atleta não deram muita atenção ao Flamengo, segundo informações que eu obtive, né? E então não progrediu muito. Foi só uma consulta, assim como o Corinthians também fez uma consulta pelo Alexander e também não progrediu muito. Então, a situação do Alexander é essa. Vai continuar no Fluminense, é peça vital, a menos que apareça uma grande oferta aí para o Fluminense, que aí seria irrecusável, o Fluminense acabaria aceitando, mas no momento não há nada, entendeu, galera? Então, essa é a situação do Alexander aí do Fluminense, e também, como eu trouxe aqui, a situação do Luiz Henrique, que vai ficando cada vez menos próximo do Flamengo, né? Tomara, é bom para a carreira dele, é bom para ele como profissional, ele tem muita lenha para queimar na Europa, acredito muito que ele pode evoluir na Europa, ser um grande jogador do futebol europeu, né? E quem sabe um dia voltar para o clube de coração dele, que ele disse ser o Fluminense, né? Não fica queimado com a torcida. Então essa é a principal informação que eu queria trazer para vocês aí, Luiz Henrique, Alexander, hoje tem Fluminense, né? Às 9h30 da noite, lá no Raulino de Oliveira, o jogo será transmitido pela Gold e também pela Bandeirantes. E logo após o jogo tem o quê? Tem o quê? O que tem após o jogo? Vocês que já estão acostumados a seguir o canal, vocês sabem muito bem o que tem após o jogo, né? Isso aqui, ó. Pós-jogo, no Cariocão, Fluminense e Volta Redonda, às 11h45 da noite. Aguardo vocês aqui para a gente fazer aquele pós-jogo com muita análise tática, com muita informação. Então, 11h45, estou aguardando vocês aqui. Valeu? Saudações tricolores, galera. Fiquem com Deus. E muito obrigado pela moral. E se inscreve aí no canal quem não está inscrito, hein? Vamos dar uma moral pra gente aí. Valeu.